Está recebendo aqui Acácio Ambrosini, vereador. Está licenciado ou não? Bom dia. Começar com a pergunta já. Tudo bem? Bom dia, Marlene. Bom dia, Alain. Satisfação. Bom dia, Larissa. Está licenciado do cargo ou está Eu pedi vereador? o afastamento, tá. né? Bom dia a todos os sorrisenses aí, né? Não só Sorriso, toda a região aí com a FM. Eu pedi o afastamento, o Cláudio Donizete, nosso agora será empossado dia 5 de agosto. Tá. É porque vocês estão no recesso lá agora, né? Isso que confundiu a minha voltou, cabeça. né? Ontem, gente, já segunda-feira já estava na ativa, né? Então, eu pedi o afastamento, o Cláudio Donizete, dia 5, será empossado na primeira sessão de agosto. O senhor está colocando o seu nome à disposição para concorrer à Prefeitura de Sorriso. Confirma isso, vereador? Confirmado pelo Republicanos a pré-candidatura à Prefeitura de Sorriso, Marlene. Por que nesse momento, Acácio, quando se começou a falar em candidatura única, surgiu o nome do Acácio? Olha, na verdade, eu sempre tive a pré-candidatura pelo Republicanos, ela teve sempre à disposição desse pleito, né? Então, foram feitas algumas escolhas dentro do processo, mas a gente sempre, talvez não com a mesma incisão dos demais colegas, né, fazendo a movimentação, mas nós sempre estivemos conversando com amigos, apoiadores, que é natural, essa possibilidade. Então, a gente nunca tirou o time de campo por definitivo. Tinha algumas possibilidades quanto ao meu entendimento, e próximo das eleições, agora a gente se coloca à disposição. E eu só fazer uma correção, quando fala candidatura única, Marlene, é uma junção, na verdade, é uma composição que se conversa, vou falar pelas personalidades que, tipo, eu e o Damiano estamos juntos há 8 anos, eu, Gerson, Ari, Polizelo, todos os candidatos. Do mesmo grupo político, a gente sempre digamos teve, assim. sempre tivemos boas conversas, bons relacionamentos. E você sabe que em bastidores de política sai o que é verídico e também sai o que não é em verdade. Então, assim, nunca teve descartada nenhuma das possibilidades quanto a junções políticas. Então, eu não falo candidatura única, não impediria outros partidos a lançarem candidaturas. Então, eu estou bem tranquilo, bem maduro quanto a isso, essa possibilidade. No seu pensamento, então, o senhor iria por esse bloco que hoje está na gestão, é isso? Por esse grupo político que está na gestão hoje? Sim, eu estou dentro da base, o Republicanos é base do governo. Né? Aí se descartaria a candidatura, pré-candidatura do Gerson, que foi colocado como apoiado pelo prefeito Ari Lafim. Marlene, se tivesse que haver o recuo, eu tenho certeza absoluta que eu teria, sim, o apoio, inclusive, do Gerson, inclusive do Polizelo, inclusive do Ari, quanto a um recuo e a analisar números. Mas, da mesma forma que também, dentro da convenção, dentro dessas conversas, eu fico fora do processo. Ela se define dia 5, nas convenções. Logicamente que não vai ser aguardado dia 5 até meia-noite para tomar as decisões. Então, existe uma prévia, existem boas conversas, bons diálogos, que a gente alimenta ser o melhor. Então, cada um vai trabalhar nessa linha. Eu estou pronto, me coloquei à disposição há 8 anos dentro da vida pública, Marlene, sempre tive minhas opiniões muito corretas dentro desse processo. Então, eu contribuo da forma íntegra e mais clara possível para que todos possam entender o meu posicionamento. Eu sei que não é a baliza principal, mas pesquisas muitas vezes mostram um desenho aproximado, né, do que pode vir a acontecer. Nós temos acompanhado aí pesquisas várias e elas apontam o Damiani como cabeça aí na preferência e o senhor não tão bem colocado, digamos assim. Como é que o senhor analisa isso, considerando inclusive a votação na última eleição, que o senhor teve 25.800, quase 26 mil votos para deputado federal e o Damiani quase 23 para estadual. Como é que o senhor vê esse balanço todo aí? Eu acredito. A minha candidatura federal também foi elevada aos 45 do segundo tempo. No último instante? No último instante. Inclusive, trabalhamos outros nomes, né, outras pessoas para irem a essa candidatura. E a gente se apresentou justamente na convenção. Nós trabalhamos 40 dias, 45 dias. E eu considero a votação que a gente teve, onde tanto eu quanto o Damiano, que se apresentou, vamos falar, teve outros candidatos também, teve o Chuchu, teve o Vanderlei Paulo, teve outros candidatos. Vamos falar da minha candidatura. Eu considero um bom reconhecimento para ambos. Um reconhecimento acima de 60 e poucos % dos votos de Sorriso em nossos cargos, né, como deputado federal e como estadual. Então, eu vejo como positivo, sinal de que isso gera credibilidade. O meu entendimento é esse. E quanto às pesquisas, Marlene, sim, elas estão aí a todo momento, é uma ferramenta que os partidos utilizam para balizar o trabalho. Para balizar e também estratégias. Sim. Da mesma forma Sem que dúvida. existem pesquisas que elas mostram que 50 e poucos % das pessoas
também não responderam ou estão indecisas. O senhor aposta nisso? Então, as pesquisas elas são muito dinâmicas. Aí, quem sabe de estratégia, quem sabe toda a movimentação, quem é matemático nisso, especialista, eu não sou te falo bem com sinceridade, eu dificilmente eu abro uma matéria. É que não dá para ignorar os números também, né? O fator pesquisa não pode ser ignorado totalmente, digamos assim, então, né, assim, vereador? O jogo ele só termina quando o juiz apita o final Sem do dúvida. jogo. E com todo o respeito do mundo, quando você entra para um embate, se assim for, e falei ontem, tive a oportunidade de falar com o Turella, ele é um embate que vai para discutir projetos e a cidade, não a pessoalidade. Porque É que fora a política... nesse momento é o nome, né? Que a gente aguarda aí, Sim, como não, o senhor disse, o prazo termina dia 5, prevendo né? um embate, Sim. eu falo que ao meu processo, a discussão ela são detalhes e não as as situações, pessoas. né? As situações, tanto é porque a convivência ela é diária, né? É difícil para a gente, se a pessoa... você está sentado ao lado e depois você vai para o enfrentamento. Então, são situações que você precisa estar muito preparado mentalmente para encarar. Política não é fácil. Não é fácil, de forma nem é fácil. Tem que saber. Marlene, eu tenho muita cautela em propagar algo, em vender algo que eu não esteja a real situação. Então, por exemplo, pessoas que às vezes vêm trazer uma informação, às vezes uma fofoca, às vezes algo assim, eu não pego... Eu busco a fonte primeiro, o entendimento com quem esteja realmente interessado. Então, eu tenho essa preocupação em preservar antes de disparar qualquer situação, independente de quem seja, contra quem é. Então, eu tenho essa cautela. Perfeito. Eu sei que tem muita gente maldosa no processo político que gosta de ver uma briga e que sempre coloca o município de Sorriso em quarto plano, nem segundo nem terceiro. Sei. Foram dadas notícias, eu não vou citar o meio aqui, eu não tenho esse direito, né? De que o senhor estaria aí na cabeça da chapa em que o Damiani seria vice. Como é que o senhor viu isso? Imediatamente ele, inclusive, procurou a imprensa para negar esta informação e etc. O que aconteceu ali, vereador? Nós estivemos, sim, reunidos e essa conversa ela fluiu de forma positiva, né? E aí foi sim uma linha de conversa, uma linha de raciocínio. Se aventou a possibilidade. Apresentamos, sim, essa linha de conversa. E então houve, sim, não é fake news, realmente houve uma conversa, como eu falei, produtiva, madura, com pessoas que tenham, ao longo da história, uma história positiva em Sorriso, de muito trabalho, pessoas de responsabilidade que nos chamaram numa conversa, inclusive quando o Gerson também estava nela, pensando nessa maturidade, pensando a longo prazo. Mas, enfim, as conversas continuam, isso eu posso garantir para você. Ainda estão conversando a respeito? Estão todos conversando. Essa garantia eu posso... O senhor se colocaria à disposição como vice em alguma chapa também ou não? Eu me coloco à disposição, inclusive, de ficar fora. Preciso fazer essa pergunta. Desde que eu tenha a certeza de que a o melhor para cidade Sorriso. Exatamente, não tem problema nenhum. Tem algum candidato desses pré-candidatos colocados que o senhor não seria vice de jeito nenhum? Não, a princípio, não. Nenhum desses nomes colocados. Os nomes estão circulando. Tem 5 nomes a candidato hoje, Marlene. São 5 nomes, né? As pessoas falam, Cássio Damiani... Não, tem pela União Brasil, Hilton Polizello, Damiani pelo MDB, Gerson pelo PL, Acácio Ambrosini pré-candidato pelos Republicanos e temos o Cristiano Valentim pelo Novo. São pessoas que estão, e como eu falei, que se convivem e estão conversando, e cada um dentro da sua base. Se forem os 5... Os 5... Para disputa, existe essa possibilidade também. Existe a possibilidade. Tudo é possível. Está aberto, as convenções começaram a abrir, e cada um vai procurar se fortalecer da forma que dentro das 4 linhas, né? Entendi. Verdade, no seu pensamento, bem de coração assim, o senhor acha que o melhor seria decidir agora por uma candidatura única ou deixar o povo decidir na urna? Eu não vou falar novamente em candidatura única, Marlene. Eu acho que, às vezes... Se for, é possível, mas eu tenho um pensamento, é meu. Vamos falar de coração agora? Sim. Vamos falar de coração. Por exemplo, eu entendo que nós temos 5 grupos políticos. Grupos, quando eu falo que somos pré-candidatos. Talvez pode surgir alguma surpresa. Colocados hoje. Pode, inclusive, surgir alguém que nem esteja no Senado. Que a gente nem saiba ainda, porque o prazo é dia 5. Exatamente, mas vamos falar do que está consolidado. 5 nomes que estão lançando suas pré-candidaturas e chamando seus movimentos, seus candidatos a vereadores. Dentro desses 5 grupos políticos, 5 nomes, eu considero que nem todo grupo só tem a Pepita e nem todo grupo só tem as pessoas que são boas. Resumindo, meu entendimento, por que você ir para dentro de um embate onde a gente sabe que ele é muito árduo,
né? Vamos falar muito sangrento. E sangra mesmo, e sangra de forma que você... Desgasta pessoalmente, gasta, você imagem, vai para gera recurso. gasto e gera desgaste. Sim. Se você pudesse filtrar dentro disso, ter a liberdade de quem seja escolhido, fazer uma seleção do que os grupos podem oferecer de nomes para conduzir o município, aí eu entendo que seria uma pré-democracia. Eu escutei bastante falar, mas isso não é democracia. Não, isso é ser inteligente. Se você pode aproveitar as peças em todos os times e formar uma boa equipe para gerir o município, pensando que daqui a 1 ano e meio, 2 anos, e a minha opinião e respeito aos demais, Marlene, quanto a isso, por que não fazer isso? Porque quando você vem com a... O senhor não acha que o apoio, povo se sentiria desrespeitado no seu direito de opinar nesse aspecto, vereador? Não, mas ele tem o direito de opinar, né? Sim ou não? Ou A ou B, se ele poderia ter 5 letras. Você tem a opinião, e a gente anda na rua. Então, a percepção é essa. Se nós temos essa condição, por que não? Entendeu? Eu vejo como uma naturalidade. Mas, como eu falei, às vezes uma boa conversa, um bom diálogo pode evitar as brigas, né? E o município está acima de todos esses nomes. E que o os município questionamentos... Sorriso, ele é maior do que isso. E eu falo para ti, independente do prefeito que entre, os desafios são diários. O senhor acha que hoje, do jeito que está, politicamente falando, está bom, na sua opinião, por exemplo? Porque, pelo que eu senti das pessoas aqui, esse acordão que foi feito já há algum tempo atrás... Não existe, gente, não existe acordão. Existem conversas, é possível, estou falando aqui para ti de coração, existe essa conversa sim, mas eu encaro essa conversa dentro dessa seleção. Nas conversas que eu tive, pode inclusive conversar com quem esteve na conversa, quem vem aqui fala que eu tenho um pensamento. A prefeitura ela é uma empresa, ela precisa ser gerida de forma que tem que dar resultado. Como uma empresa. Como uma empresa. Então, as pessoas elas têm que estar no seu lugar certo. Então, quando você consegue fazer uma seleção e falar, mas eu compus com você, eu sou médico, eu sou psiquiatra, quero fazer uma cirurgia do coração, não vai dar certo, Marlene. Então, é essa liberdade que eu falo, que quando você vem para um processo, que você consegue dar liberdade, prefeito, tá aqui, escolhe as pessoas que possam desempenhar as suas funções de forma... primeiro passo, adequadas, técnicas daquilo. É essa a minha proposta. Foi essa a minha discussão com o Ari, com o Gerson, com o Damiani, com o Polizella, hoje de manhã com o empresário, que é um pré-candidato a vereador, uma pessoa muito inteligente. Então, é essa a visão que eu trago. Então, quando você vai para uma discórdia, você começa, às vezes, na política, a amarrar seus pés em acordos que podem te custar muito caro. Então, quando você senta numa mesa e você consegue dialogar e trabalhar isso com sinceridade, que daí sim viria um consenso. E pessoas que não estejam envolvidas na política também devem ter o direito e o dever de partir para dentro e colocar, cara, nós fizemos um trabalho, então vocês têm que obedecer. Então, esse peso eu considero um peso maduro para pensarmos em representatividade que tanto se fala, e essa união não é de agora que fala. A gente está falando desse imediatismo, mas a construção de uma candidatura fortalecida, ela se fala há muito tempo. Se buscarmos os históricos, todas as vezes foi buscado. Teve um empresário em si, um agricultor, que ele é pioneiro na cidade, ele se emocionou quando foi cogitado isso. Falou, cara, a gente busca isso, porque ele facilita alcançarmos os cargos que trazem o resultado. Estado e a nível federal. Nós não ocupamos mas eles. Esse é um X que as pessoas colocam. Que houve esse acordão, que a oposição meio que foi levada para a gestão, para terminar com a oposição. Estou sendo bem franca aqui. Sim, eu também sou bem franco. E, mesmo assim, nós não temos representatividade hoje, né? O senhor tentou, com quase um sucesso relativo, o Damiani tentou um pouquinho mais, porque chegou uma suplência, mas faltou pouco. E não foi possível. Infelizmente, hoje não tem. Eu falo bem sinceramente, eu e o Damiano, nós tivemos dentro da própria Casa Legislativa, dos 11 vereadores que não nos apoiaram. Na sua eleição, no caso, nesse projeto de eleição. Dentro dos bastidores, eu tive alguns embates, inclusive um tanto quanto turculento, porque eu não admitia, eu nunca levantei a mão, eu projetei, a Casa tem que ser o candidato a deputado federal. Eu cheguei numa reunião que tinha 70 pessoas, eu sentei num banquinho e foi indo, você, e ninguém quis. E aí o senhor colocou seu nome. Não, nem me colocaram. E aí você vai... Nessa falei, a gente condição. precisa encarar o desafio. Falei, vem para dentro da construção. Cara, a gente foi sem... O Damiano já estava se projetando. Um cara que faz... quando o Damiano me chamou para conversar, quando o cara faz 3.324 votos para deputados, para vereador, ele me chamou, Cássio, teu desejo, você tem vontade de deputado estadual? Eu falei, irmão, até eu tenho, mas a votação que você fez, é impossível eu me colocar. Eu sou o seu aliado aqui no processo. É merecido, é processo. Então, é isso, esse tete-a-tete, olhando dentro do olho e ouvindo
a pessoa envolvida tem a falar para você, respeitando o sentimento daquela pessoa que está lá, que é ela que vai tomar as decisões, Marlene. Entendeu? Então, Perfeito. você não pode deixar influenciar por pessoas que não vão assinar o processo. Simplesmente é isso. E nem pagar o preço. Eu preciso encerrar com o senhor. Nosso tempo aqui ficou meio curto, né? O senhor atrasou um pouquinho na chegada, né, vereador? E vamos lá. Prazer, Mas peço não desculpa. faltará oportunidade, né, para a gente conversar a respeito. Convenção é dia 5 do seu A partido? convenção é dia 5 de agosto na escola Vila Bela. Não, Vila Bela. Dia 5 de agosto, agora me fugiu aqui, Vila Bela, o Walter Leite, não estou lembrado. Vai sair hoje os Enfim. convites. Então, a gente espera, até lá, antes das convenções, já ter esse alinhamento. Quem participou de alguma convenção sabe que ela é muito dinâmica, ela oscila bastante. Como eu falei, Marlene, e volto a falar para ti, o meu grupo é Sorriso. Então, Perfeito. eu vou trabalhar e me coloco à disposição. E a minha pequena história, não é um grande vereador, não. Mas as minhas decisões sempre foram decisões voltadas para a assertividade e pelo aquilo que eu sempre considerei correto. Importante Então, para a população. Então, essa responsabilidade eu tenho com o município.